Amém? Então hoje eu quero falar um pouco sobre como vencer a opressão, a culpa e os ataques espirituais externos. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje porque ontem uma moça me tocou muito assim com o que ela falou. E com o que ela me falou, eu vi a opressão que ela está passando. Então é uma opressão tão grande que o que sai da boca dela é só palavra de morte. Infelizmente. Então eu quero falar sobre isso porque todo mundo aqui passa opressão. Todo mundo aqui tem dias que a gente quer desistir, tem dia que a gente quer abandonar o barco mesmo. E essa moça é uma moça que eu já conheço já faz algum tempo, mas toda vez que ela fala só sai morte da boca dela. E a gente não pode viver assim. A gente não pode deixar que o inferno nos faça viver assim. Com tudo que a gente fala, só sai morte da nossa boca. Tem que sair vida da nossa boca. Tem que sair vida de tudo que a gente fala, faz. Amém? Então, por isso que eu quero falar sobre esse assunto, porque foi algo que realmente mexeu comigo. E quando a gente tem amor pelas pessoas, a gente consegue ver a opressão que as pessoas estão passando. E é isso que eu vejo na vida dessa moça. Lógico que ela também dá abertura, né? O mal, ele tenta, mas quem abre a porta para que a gente permita que o mal continue na nossa vida somos nós. Então, a vida dessa menina ela tá sendo opressa faz muito tempo. Então é opressão, é culpa, é ataque espiritual, em alguns casos possessão. Então por que eu quero falar nesse assunto hoje? Porque opressão todo mundo passa, ataque espiritual todo mundo passa. Agora possessão passa quem abre a porta para o pecado. O pecado ele bate na nossa porta, mas somos nós que abrimos para ele ou não. Então eu quero falar sobre isso porque tem muita gente que está passando por opressão, por possessão, ataque espiritual, por culpa. E se você não busca se livrar disso, infelizmente é o que Satanás quer. Ele quer levar a gente para a morte. Para a morte da nossa carne e para a morte de inferno da nossa alma. Então, assim, isso me levanta uma ira santa, sabe? Quando eu vejo alguém que quando começa a falar, só fala morte, só o que sai da boca dela é morte, isso me levanta uma ira santa. Por quê? Porque tem gente que hoje você conversa e aí você passa passa meses para conversar com a pessoa. E quando você conversa com essa pessoa vem com a mesma conversa. O que sai da boca dela é só conversa, é só tristeza, caos, morte. É só coisa ruim. Então nem dá vontade de você conversar e perguntar o que a pessoa está passando, porque você já sabe o que vai vir da boca da pessoa. Mas é porque todos nós temos que tentar mudar não, temos que mudar a nossa vida. No que a gente fala, como a gente age, no que a gente pensa. Mas se você não busca e fica só reclamando e só falando, como é que você vai ter uma libertação nisso? Se você não busca se libertar. Você fala uma coisa, fala morte. Mas o que é que você está fazendo para mudar isso? Nada. Continua vivendo a mesma vida. Aí quando você vai falar com a pessoa, é do mesmo jeito. Se não pior. Então, o que é que você está fazendo hoje para você mudar a sua vida? O que é que você está fazendo para você ter uma libertação na sua vida? E libertação não é só expulsar demônio, não. Isso aí é 20%. Os 80% é uma busca diária com Deus. Porque todo mundo aqui passa por opressão. Todo mundo é opresso. Todo mundo tem dia que eu acordo aqui com vontade de desistir de tudo.
Mas quando eu entendo que quem está trabalhando nesse momento não é Deus, mas sim as forças malignas, eu vou usar essa expressão, as forças malignas que estão tentando me oprimir e fazer com que eu desista, aí eu entendo que eu estou passando por uma opressão e eu vou para a luta. Agora, se eu estou passando por uma opressão e eu quero desistir, então o negócio está feio aí. Porque todo mundo passa. Não acho que é só você não que passa, não. Não é só você que passa por problema, não é só você que é opresso, não é só você que é traído, não é só você que é abandonado, não é só você que as pessoas julgam, falam mal, não é só você, todo mundo passa. Principalmente quem se posicionou em Deus. Aí é que você vai passar mesmo, porque a guerra vai aumentar. Mas quando eu entendo que eu estou passando por uma guerra e eu me revisto da armadura de Deus e vou para a guerra, não abrindo mão de quem eu sou, não abrindo mão do que Deus está me chamando para ser, eu digo, aqui não. Eu já tive depressão. Eu já tive crise de pânico. Eu já tentei me desviver, eu vou usar essa palavra que eu acho que não posso falar aqui no Instagram para não cair a live. Eu já tentei me desviver várias vezes. Eu já tive um pique de estresse que eu achava que eu ia. Então, não acho que é só você. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem, na maioria das vezes, as pessoas têm doenças psicossomáticas, que são essas doenças do século. Mas aí você fica se entregando para a vida. E quando você fala com as pessoas, só sai morte da sua boca. Só sai palavra negativa, só sai coisa ruim. Que vida é essa que você está tendo? Em nome de Jesus, mude isso. Entenda que você tem um Deus que quer você, que quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Você tem um Deus que quer te dar o melhor. Mas por que você não está tendo o melhor? Porque você não está buscando. A gente só tem o que a gente busca. O que você não busca, você não vai ter. Porque o reino de Deus é tomar da força. O reino de Deus é eu entendendo que, Senhor, eu estou vivendo isso aqui, mas eu não quero viver isso aqui não. Amém? Então eu quero falar desse assunto hoje. Eu tô com uma ira santa quando eu falo disso, porque eu falo com as pessoas, algumas pessoas, e é a mesma conversa. Só sai morte da boca, só sai coisa ruim. Vou até ligar aqui o ventilador para me dar um ar aqui, que eu já começo a ferver já. Amém? Então, que você possa mudar a sua vida, mudar o que sai da sua boca, mudar o que você fala, mudar o que você está vendo. Porque se você está tendo uma vida assim, é porque as coisas que você está vendo, que está falando, está buscando, os mesmos que você está vivendo, não são lugares que estão te proporcionando vida, são lugares que estão te fazendo buscar mais morte, mais do que você já está tendo. Amém? Então, assim, tem pessoas que vivem hoje, não está vivendo, está só vegetando. Está tendo uma vida tão desgraçada é uma pessoa que não tem graça. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que não tem graça de Deus. Então é tanta gente tendo essa vida, mas o que é que essas pessoas estão fazendo para mudar isso? E olha, eu vou falar para vocês. Eu tô falando dessa moça, mas eu já ofereci ajuda para essa moça, tá? Eu já ofereci várias vezes. Eu encontrava ela e dizia, eu tô com você. Eu tô aqui. Vamos pra luta, vamos pra batalha. O que você precisar, conta comigo. Mas quem disse que ela quis? E eu entendo que não é ela, é quem tá nela. E eu sei que é difícil você se libertar, porque o que os demônios fazem na nossa vida, quando você tá possesso, eles fazem você só pensar em desviver, só pensar em coisa totalmente contrária daquilo que Deus já nos deu, que Deus já liberou sobre a nossa vida. Mas se você diz não para as pessoas que querem te ajudar, fica difícil você mudar a sua vida. Porque tem ajuda aí, todo lado.
Internet nem se fala. Quantas e quantas pessoas estão ajudando outras pessoas, estão fazendo muito mais daquilo que eu estou fazendo. Mas as pessoas não aceitam. Elas só buscam Deus quando está já na última. Mas Deus está ali chamando. Ó, venha, estou te chamando, estou abrindo, abra a porta, eu quero entrar. O Senhor Jesus disse, abra a porta, eu quero entrar. Abra. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ceiar com você. Eu vou te ajudar, eu vou te libertar. Mas as pessoas não querem. Aí depois, quando vai falar com a pessoa, só fala coisa ruim. Eu não quero nem ouvir. Tem hora que eu não quero nem ouvir, sinto muito. Eu tenho que ter amor por essas pessoas. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dê amor pra olhar para essas pessoas. Mas você fica tentando ali, tentando ajudar, tentando, olha, eu tô aqui com você, vamos, eu vou te ajudar. E a pessoa não quer. A pessoa só quer saber de festa, droga, só quer saber de viver o mundão. Aí quando a coisa tá feia, vem falar com a pessoa. Desde que eu tô aqui o tempo todo, ó, vamos, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Só que eu não posso ficar vivendo a vida tentando ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Porque quem quer ajuda, aceita ajuda. Quem quer mudança, busca mudança. Quem quer mudar de vida, quem quer sair dessa fala só de morte, só coisa ruim, busca ajuda. Não fica só falando, não. Amém? Então, eu hoje estou um pouco revoltada com essas coisas, mas o Senhor sabe porque essa minha revolta. Porque quem quer ajuda, busca. Quem quer ajuda, busca. Mesmo sem força. Muitas vezes, que a gente não tem força, todo dia a gente não está forte. Mas quem quer ajuda, busca. Não fica só falando, não. Amém? Mas o Senhor Jesus, ele é misericordioso. Então a gente tem que ter misericórdia também. E é o que eu tenho pedido a Deus, para me dar amor e misericórdia por essas pessoas. Porque o que Satanás faz é opressão em cima de opressão. Amém? Então vamos começar, porque vocês me perdoem esse desabafo, mas é porque realmente tem dia que eu acordo revoltada. Eu acordo revoltada não com as pessoas, tá? Não é com pessoas. Mas é com o que Satanás faz na vida delas. Mas porque elas permitem. Satanás só vai oprimir você e só vai te levar para um local de morte se você permitir. Se você não permitir, ele não tem como fazer. Então, tudo que acontece na nossa vida, somos nós que permitimos. Opressão, nós vamos passar todo dia, todo mundo passa opressão. Mas quando eu vejo que eu estou passando por uma opressão, aquilo que eu faço é que vai dizer se eu vou continuar oprimido ou não. Quando eu entendo que eu estou oprimido, eu digo, aqui não, Satanás. Em nome de Jesus, sai. Já dou logo um grito aqui. Sai daqui, que aqui você não pode ficar, não. Aqui quem comanda é Jesus Cristo. Então, quando você está passando por opressão, ataque espiritual na atmosfera que a gente passa, já manda Satanás sair, já bate em retirada, que aqui não pode ficar, não. Agora, quando eu fico oprimida e falando coisa, palavra com desgraça. Desgraça é quando não tem a graça de Deus. Palavra de morte, palavra coisa ruim. Ah, porque eu tô isso, ah, porque eu tô aquilo. E só fica falando isso, você não vai sair disso, não. Você não vai ser liberto desse jeito, não. Amém? Então, glória a Deus por essa palavra. Eu quero iniciar hoje. Eu quero falar da guerra que muitas vezes nós não vemos, que é a opressão que nós passamos. Todos nós passamos por opressão. É diferente de possessão. Mas hoje eu quero falar de opressão espiritual, da culpa e de ataques espirituais na atmosfera, no ar. Amém? Então existe algo que poucas pessoas entendem, que toda dor, nem toda dor é emocional, nem toda luta é natural, e nem todo o peso que você sente vem de você. Existe uma guerra invisível acontecendo todos os dias, uma guerra que não aparece no corpo, mas se manifesta na nossa alma, nas nossas emoções, sentimentos. Uma guerra que não deixa marcas invisíveis, mas desgasta por dentro. E o mais perigoso é isso. Muitos estão sendo atacados sem perceber que estão em guerra.
Então, quando eu percebo que eu estou em guerra, quando eu sinto uma opressão, uma tristeza, uma desmotivação, sabe que você está passando por uma guerra, uma opressão espiritual. Então, você não pode ficar quieto, não. Quando você estiver sentindo isso, não fique quieto. Em nome de Jesus. Já chame Jesus de Jesus, em nome de Jesus, sai daqui. Que eu estou sentindo que isso é opressão de Satanás. Então, só que qual é o problema dos crentes? Os crentes, eles sentem a opressão, aí eles ficam quietos. Eles ficam calados. Aí eles vão trabalhar. Aí eles vão resolver as coisas do dia a dia e não faz nada. Aí essa opressão ali aumenta, porque você não fez nada. Você muitas vezes, você já tentou orar e não conseguiu. Mas porque quando você sentiu isso desde o início, era para você já ter se posicionado. Aí você não faz nada, aquilo aumenta. Então, você já tentou orar muitas vezes e não conseguiu. Você já quis avançar na sua vida, mas algo travava você. Você já sentiu um peso sem explicação. E muitas vezes você nem tem motivos para estar sentindo esse peso ou tristeza. E você não tem explicação disso. Então, isso não é fraqueza, isso é espiritual. A guerra acontece na nossa atmosfera. Tem gente que não acredita. Mas você acredita na internet e a internet você não vê. Você acredita nessa energia que está nos conectando, mas você não está vendo a energia. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse nosso palpável. Mas por que muitas pessoas aqui não conseguem ver? Porque se você visse, você não aguentaria não. Porque é pesado. O negócio é feio. Se nós somos espírito, alma e corpo, então existe um mundo espiritual. Existe o mundo carnal, que é onde o nosso corpo físico habita. E existe a nossa alma, que são as nossas emoções. Mas o mundo espiritual está acontecendo agora e você não está vendo, mas ele está acontecendo. Hoje, Deus está trazendo uma luz para vocês, porque aquilo que é revelado pode ser vencido. Então, e nós vamos mergulhar em 3 áreas hoje, onde essa guerra acontece. Eu quero falar hoje sobre opressão espiritual, que é na nossa alma, culpa, que é na nossa consciência, e ataque espiritual, que é na atmosfera onde o ar existe, onde o ar percorre. E você não vai apenas entender, você vai aprender como vencer cada uma delas hoje. Então eu quero falar sobre esse assunto, porque como eu falei para vocês, para quem está entrando agora, tem uma moça que eu falo com ela, e que quando eu converso com ela é sempre a mesma conversa, a conversa de morte. Nunca ouvi conversa de vida sobre a boca dela. E isso me despertou uma ira santa. Por quê? Porque a gente tem que se perdoar. A gente tem que perdoar. A gente tem que buscar ajuda sobre a opressão que a gente passa. A gente tem que pedir ajuda de quem já venceu batalhas que a gente está passando. A gente tem que abrir a porta para Deus nos transformar. Sem você fazer isso, não tem como você vencer. E é o que eu vejo na vida dessa abençoada. Então eu quero falar primeiro sobre opressão. Quando a nossa alma perde força. Quando a gente não tem força para buscar, não tem força para orar, não tem força para se libertar do pecado, não tem força para se libertar da vontade da nossa carne, que é se prostituir, que é usar droga, que é beber, que é ficar traindo, ficar falando, ficar julgando, ficar fazendo tudo o contrário daquilo que Jesus nos chamou para fazer. Então a primeira base bíblica que eu quero falar é em Isaías 61:1. Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então a opressão, ela não começa forte, ela começa silenciosa. É como uma semente plantada na alma, que é onde estão as nossas emoções, alma, que cresce através de pensamentos repetitivos ou repetidos. Ela não chega dizendo, eu vou te destruir. Ela chega dizendo, você não vai conseguir, nada muda, desista.
Você está triste, continue assim. Não busque ajuda. Você está opresso. Você não vai conseguir esse objetivo. A sua vida não vai durar muito. Os seus dias aqui são poucos. Fulano está fazendo algo contra você. É assim que começa a opressão. Então entenda que isso não é você que está pensando. Você está sendo oprimido por Satanás. E quando você percebe, você já está cansado sem motivo. Desanimado, sem razão e preso em correntes invisíveis. Porque quando você sente isso, você não fez nada. E é isso que Satanás quer, que você não faça nada. E você vá para o seu dia, vá trabalhar e não faça uma oração, não repreenda, não faça nada. Aí ele toma conta. A opressão, ela é gerada, ela se alimenta de 3 coisas principais. Pensamentos não filtrados é o primeiro. Nem todo pensamento que vem à sua mente vem de Deus. Mas quando você aceita tudo, você se torna refém. Feridas não tratadas, dor ignorada, que não desaparece. Ela se transforma. Essa dor que você ignora, que você sente, ela não desaparece, ela se transforma em algo maior. E muitas vezes se transforma em opressão. E muitas vezes, essa dor, na maioria das vezes, se você ignora ela, ela aumenta. E o que era algo que começou no pensamento se transforma em algo muito maior. Muitas vezes levando pessoas a desviver. Ambiente espiritual. Pessoas pesadas que alimentam estados internos negativos. Você chega num ambiente muitas vezes e o pessoal só está falando de coisa ruim. Só falando de coisa negativa, só falando de outras pessoas, só falando de tudo diferente daquilo que você foi chamado para ser. Tem gente que é tão pesado que quando ela chega até as plantas morrem. Não sei se vocês já viram isso. Mas tem gente que está tão pesado, tão carregado, que ela vai embora, quando você vê as plantas estão tudo morrendo. O ambiente está totalmente carregado. Mas não é a pessoa, mas é quem está nela. Quem está agindo através da vida dela. Então tem gente que é tão pesada que quando ela chega, o ambiente muda na hora, você sente um peso. Até quem não vive muito no espiritual sente o peso. Tem gente que diz assim, menina, que peso é esse? Que pessoa carregada é essa? Então essas pessoas, elas praticaram tanto a iniquidade que elas já não ligam mais o que é errado e o que é certo. Então, por isso que essas pessoas são tão pesadas. Porque para elas cometem coisas que são, vamos chamar de pecado, que para elas não estão mais nem aí. Então, quando essas pessoas chegam, o ambiente muda na hora. E você sente. E isso é o discernimento espiritual que você tem. Só que você muitas vezes não discerne aquilo, mas você viu que o ambiente mudou, que a coisa mudou. Ou quando você vai em lugares, ou quando chega pessoas. Você sente que a coisa está pesada. Então, muitas vezes, aquele ambiente ali, aquela pessoa está passando por uma opressão tão grande, ou aquele ambiente está tão oprimido, e você discerniu aquilo, ou você tem que sair, ou se a pessoa pedir ajuda, ajude. Porque essas pessoas, elas estão muito oprimidas, elas não enxergam, elas não sabem nem como sair disso. Então, se você é luz, onde você chega tem que ser luz, a luz tem que andar com você. Mas por que muitas vezes muitas pessoas chegam e o ambiente pesa? Porque essas pessoas estão sendo oprimidas. Oprimidas por Satanás, e você pode não acreditar em Satanás, mas ele existe. Assim como existe o bem e o mal, existe Satanás e existe o reino de Deus. Você pode não acreditar, mas ele existe. E se você não acredita, a paz, Alessandra, Deus abençoe sua vida. E se você não acredita, peça para Deus te mostrar, que Ele vai te mostrar o quanto é real o mundo espiritual. Então, existem esses 3 ambientes espirituais
Pensamentos não filtrados, quando vier um pensamento ruim, negativo, pensamento pesado, pensamento de algo ruim, diga em nome de Jesus, saia daqui. Em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento, não aceite. Não aceite. Para que você não viva uma pessoa opressa. E não vive igual essa moça, que quando eu falo com ela, só sai morte da boca dela. Em feridas não tratadas, não deixe de perdoar as pessoas e também não deixe de se perdoar. Quando você se sentir culpado de alguma coisa, se perdoe, diga eu me perdoo por isso, que eu não tinha o conhecimento e que aconteceu na minha vida. Então se perdoe e perdoe as pessoas. Não guarde mágoa delas, por mais que você queira matá-las. Eu estou falando isso porque tem vezes que eu quero matar as pessoas. No sentido assim, meu Deus, tenha misericórdia. Porque eu queria arrancar os cabelos daquela pessoa. Não que eu queira tirar a vida, em nome de Jesus. Mas é porque muitas vezes as pessoas nos traem, fazem coisas contra a nossa vida, que a gente fica com ira mesmo. Mas mesmo que você esteja com esse sentimento, decida perdoar. Exatamente, irmão. Hoje eu estou assim, querendo quebrar tudo no templo. Quando Jesus entrou dando chicotada no povo. Então, perdoe as pessoas, mesmo que você não queira, perdoe, decida. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. É uma decisão. Eu não estou sentindo que eu quero perdoar, mas eu decido perdoar. Então, decida perdoar. Você, quando perdoa uma pessoa, você está tomando um veneno que não é seu. O veneno quem toma é você. A vida que fica desgraçada é a sua. Não é da pessoa não, que você não está perdoando não, viu? Então, como isso acontece hoje? Hoje a opressão é comum, mas disfarçada. Excesso de informação que confunde a mente. Comparação constante nas redes sociais. Você vive se comparando. Pressão para ser perfeito. Você tem que ser perfeito para poder fazer algo. Eu só vou falar de Jesus quando eu souber falar de Jesus. Meu irmão, é só você chegar e dizer, ó, minha filha, Jesus te ama, e que você nem imagina do amor que ele tem pra você. Pronto, falou de Jesus. Aí você fica esperando uma perfeição espiritual, você saber falar, você ser uma pessoa que estudou, fez uma faculdade de teologia para falar de Deus, para falar de Jesus. Jesus quer que a gente abra a boca e diga, olha, Jesus te ama, e você não tem noção do amor e do quanto ele quer transformar a sua vida. Você não precisa ser perfeito para falar de Deus. Você só precisa ter o amor dele para você falar daquilo que você já tem. Falta de descanso espiritual. As pessoas estão sorrindo por fora, mas lutando por dentro. Todo mundo está cansado, mas mostra uma realidade totalmente diferente, porque é isso que as redes sociais hoje geram. Ela hoje gera uma vida maravilhosa que as pessoas não estão vivendo uma vida maravilhosa. São pessoas quebradas, opressas, tristes, depressivas por dentro. Mas por fora todo mundo quer mostrar o que não é. Então você vive só uma vida de mentira. Isso é uma vida de mentira. E é o que a gente não pode viver. Viver uma vida de mentira é vivendo, fazendo aquilo que Satanás quer, não o que Deus quer. Então, como se libertar da opressão? Jesus já declarou a liberdade, mas a libertação existe posicionamento. Renove a sua mente diariamente com a palavra de Deus. Meu irmão, deixa eu pegar até outra Bíblia aqui. Isso aqui foi feito, não foi para você abrir no Salmo 91 e deixar aberto na sua casa não, tá? Ó, quando o filtro sai, a mostra as rugas. Aleluia. A Bíblia, ela não foi feita para você abrir no Salmo 91 e deixar ela aberta na sua sala, não. Cheia de poeira, não, tá? A Bíblia foi feita para você ler. E quando você começar a ler, você vai ver que Deus vai entrar na sua vida e vai transformar através da palavra. Isso aqui é a arma mais poderosa que você tem. Eu tô falando isso porque eu comecei a ler a Bíblia mesmo sem entender. Eu não entendi uma palavra, eu comecei a ler. E de acordo com o que eu fui lendo, a palavra foi entrando. Deus foi começando a falar comigo. Eu fui começando a ter sonhos. Então a palavra é para você ler todos os dias. Não é para você abrir no Salmo 91 e deixar na sua sala como se fosse um enfeite, não. Um arranjo de sala, não. É para você ler.
Então comece a ler. Ah, não estou entendendo. Leia, continue. Você vai ver que Deus vai transformar a sua vida. Bom dia, Tiago. Deus abençoe. Amém? Então leia a palavra. Pare de ficar falando coisas negativas, palavras de morte, e só dizendo que a sua vida está totalmente desgraçada, sem a graça de Deus. Mas você tem armas. Você só não está fazendo porque você não quer. Aí quando você vai conversar com uma pessoa, só fala coisa ruim. Aí é culpa de quem? Ah, é culpa disso, é culpa daquilo. Aí você bota a culpa em todo mundo. Porque o que é que as pessoas opressas, elas falam? Elas colocam a culpa em todo mundo, menos que a culpa é delas, porque primeiro Satanás oprime, depois ela abre a porta. Quando ela abre a porta, ele entra. E ele arregaça com a sua vida. Então sai desse lugar de vítima. Você não é vítima. Seja um guerreiro de Deus, um protagonista no reino de Deus. Que aí a coisa muda. Quando eu entendo que eu não sou vítima, eu sou filha. Se eu sou filha, eu tenho direito de tudo que Jesus teve. Tudo. Sabe o que é tudo? É onde você chegar, o ambiente muda. O ambiente está todo pesado, mas eu cheguei, eu mudo o ambiente na hora. Porque quem anda comigo é a luz. Então, se o ambiente está pesado e você tem que chegar, a luz vai com você. Amém? Então, renove a sua mente diariamente com palavra. Interrompa pensamentos negativos. Não dialogue com eles. Pensamentos negativos não é para você ficar ali conversando com ele, não. É para você dizer, sai, Satanás, tira de mim aqui esse pensamento, porque não é para ficar aqui, não. Aqui quem habita é o Senhor Jesus. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, hoje eu tô, irmãos, hoje eu tô uma ira santa, mas amém. Quando você tiver pensamento negativo, de que você não consegue, de que você é um perdedor, de que você não vai conseguir. Quando você tiver pensamento negativo, entenda que esse pensamento não é a sua mente que está produzindo. Pensamento negativo não é nossa mente que produz. É uma opressão espiritual. Crie um ambiente espiritual. Coloque um louvor dentro de onde você estiver, dentro da sua casa, no seu trabalho. Onde você estiver, bote um ambiente. Demônio não aguenta. Onde tem adoração a Deus, eles não aguentam. Onde a verdadeira adoração está, demônio não aguenta. Amém? Então crie uma atmosfera. O que é criar uma atmosfera? É colocar a adoração a Deus. É dizer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é majestoso, é dar a honra e a glória para Ele. O tempo todo eu estou aqui, Senhor, eu te amo. Jesus, glória ao teu nome, aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes você tem vergonha de você ficar glorificando a Deus. Você tem vergonha de glorificar o seu Pai. Mas quando você está no mundo, você quer aplaudir todo mundo, você quer falar que as pessoas são maravilhosas, você quer dizer que as pessoas são... Você quer dar dando tapinha nas costas. Agora Deus você não dá, porque você tem vergonha. Que crente é esse? Que tem vergonha de Deus? Se você tiver vergonha de Deus, Jesus também vai abominar você. Ele diz na palavra dele, Novo Testamento, eu não lembro agora o livro. Mas a gente não tem que ter vergonha de dar glória a Deus, de falar glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que pode todas as coisas, bendito é o nome de Jesus Cristo. Aí você é um crente, diz que é crente, mas tem vergonha de glorificar a Deus, onde você vai? E aí você fica vivo opresso, pensamento negativo, pensamento e mais pensamento, você acha que é sua mente trabalhando, e é só Satanás trabalhando na sua mente. Ore mesmo sem sentir vontade. Eu não estou com vontade, eu vou orar. Eu estou com preguiça, eu vou orar. Eu estou cheia de trabalho, eu vou orar. Porque eu tenho que dar primeiro a honra, o meu tempo a Deus. Depois é ao mundo. A opressão quer te calar, mas a sua voz em oração quebra as cadeias. Quando você ora, todo o peso sai. Faça o teste. Se você tiver 5 minutos por dia, faça o teste. Se tranca onde você estiver e começa a adorar a Deus, a glorificar. Só adore. E depois saia e vá à sua vida. Se você vai ver se isso não melhora na hora.
Amém? Então eu quero falar agora um pouquinho de culpa. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho maior, mas amém. Amém, é porque hoje é um dia que é pra gente glorificar a Deus e expulsar esses demônios da nossa vida. Culpa. A prisão invisível da alma. Base bíblica. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a culpa, ela não grita, ela sussurra. Ela não te impede de viver, ela te faz viver preso. É aquela voz que diz, você errou demais, você pecou, Deus não quer mais você, Deus não quer saber de você, Deus não vai te perdoar, você não merece recomeçar, você não merece o amor das pessoas, você não merece o perdão das pessoas. Isso é a culpa. E quando você acredita nisso, você começa a se afastar de Deus, não por rejeição de Deus, mas por condenação interna. E essa condenação não vem de Deus. Como é que a culpa ela é gerada dentro de nós? A culpa nasce quando você erra e não entrega a Deus. Então você erra, você comete um pecado, porque todos os dias nós pecamos, mas aí você não faz nada. Você vai à sua vida e você não foi ali pedir perdão a Deus. Aí aquilo aumenta para uma culpa. O pecado que você comete e não pede perdão vai aumentando e vai gerando culpas e outras coisas a mais. Você se define pelo seu erro. Você rejeita o perdão que Deus já liberou. Muitas vezes eu já cometi coisas erradas e eu pedi perdão a Deus, depois eu comecei a sentir culpa. Eu disse, epa, eu já pedi perdão a Deus, já confessei o meu pecado, pedi perdão de coração, tá? Mas eu senti aquele peso. Eu disse, oxe, isso aqui não tá certo não. Então, com o meu jeito nordestino de dizer, oxe, não vai ficar aqui não. O Senhor já me liberou, já me perdoou, eu já confessei, então Satanás sai daqui. Nem venha com a sua opressão, em nome de Jesus, pode sair, pode bater em retirada. Jesus já me libertou e já me perdoou. Existe uma diferença espiritual poderosa. Convicção vem de Deus e te aproxima, a convicção. A condenação vem do inimigo e te afasta. Então, quando você tem a convicção é de Deus. Deus me perdoou, eu tenho convicção disso. Não deixe que Satanás te oprima, fazendo você achar que você não foi perdoado, que você não pode ser salvo, que você não pode ser liberto, que Deus não pode transformar a sua vida, que Deus não pode transformar a sua casa, que Deus não pode te libertar das doenças que você está passando, dos remédios que você toma. Tem pessoas que tomam remédios, que já me falaram nas lives. Não acho que Deus não pode te libertar desses remédios. Deus pode. Deus pode libertar, Deus pode fazer tudo. Inclusive te libertar dessas doenças, desses remédios. Condenação vem do inimigo e te afasta de Deus. A convicção vem de Deus e te aproxima dele. Então não receba a condenação. Quando uma condenação vier, não receba ela, não aceite. Repreenda, diga, eu não aceito a condenação. Eu não aceito, Pai, ficar vivendo tomando remédio. Eu não aceito ficar doente. Eu não aceito viver opressa. Eu não aceito. Mas você não repreende isso e aí você aceita e acha que está vivendo doente. Acha que tem que estar vivendo tomando remédio. Acha que tem que estar vivendo achando que a sua vida não tem jeito. Quem traz isso é Satanás, condenação. Convicção é Deus. Amém? Eu, por exemplo, eu tive câncer na tireoide. Então, eu não tenho mais tireoide, né? Aqui tá a marquinha, para vocês verem que tem a marquinha ainda. E eu tomo remédio todos os dias porque eu não tenho mais tireoide. Então, a nossa tireoide precisa produzir os nossos hormônios. E os meus hormônios são produzidos por essa medicação. Então, eu sinto um calor absurdo. Por isso que vocês vão sempre, a maioria das vezes, vocês vão me ver assim, de blusa de alcinha, porque eu sinto um calor absurdo. Eu sinto um calor que as mulheres na menopausa, elas sentem. Então, eu sinto um calor que é totalmente diferente das pessoas que têm tireoide, né? Então eu sinto calor o tempo todo. Por isso que eu prefiro morar em lugares frios,
por causa desse calor que eu sinto. Mas eu não aceito que eu não tenho um tireoide. Eu disse, Senhor, eu sei que uma hora o Senhor vai me dar uma tireoide nova. O Senhor vai me dar um órgão novo. O Senhor pode fazer tudo. Só que você não crê. E aí você continua aceitando tudo que a vida te dá. De doença, tomar remédio, do que as pessoas colocam na sua vida. Enquanto você não se posicionar e dizer, eu não aceito isso, Pai. Eu quero viver uma vida que o Senhor trouxe para mim. E eu creio que o Senhor vai me dar uma tireoide nova. Eu não penso diferente. Eu creio. Na hora que o Senhor... Eu já recebo e aceito. Eu creio que o Senhor vai me dar uma tireoide nova. Eu já me sinto com ela nova. Então eu não aceito as coisas que a vida está me dando ou que Satanás quer me dar. Amém? Amém, irmão? Depois você assiste, viu? Deus abençoe. Então, a culpa é gerada, muitas vezes, quando você aceita a condenação de Satanás. A culpa nos dias de hoje, vivemos em uma geração que erra muito e se perdoa pouco. Nós erramos todos os dias, mas nós não nos perdoamos todos os dias. A gente só se perdoa às vezes, ou às vezes nem se perdoa. Então, errar muito tem que se perdoar muito também. Errar muito também tem que pedir perdão muito. Não é só às vezes. Se expõe muito e se cura pouco. Então você se expõe demais, mas você muitas vezes não declara a cura, a libertação na sua vida, você declara isso pouco. Então a gente se expõe muito, mas a gente se cura pouco. A gente declara pouco a cura sobre a nossa vida. A gente declara pouco uma vida de convicção da cura, da libertação, uma vida feliz, uma vida declarada diante da palavra de Deus. Você cobra perfeição demais, mas vive quebrado por dentro. Que contradição é essa? Cobra demais nas coisas, mas você só vive quebrado por dentro. Não busca ser uma pessoa por dentro curada e sarada. As pessoas carregam culpas antigas e tentam viver um presente leve. Então quer viver um presente o agora leve, mas carrega um monte de culpa do passado. E não libera perdão e também não se perdoa. E isso não funciona assim. Amém? Então como se libertar da culpa? A libertação da culpa exige 3 atitudes espirituais. Confessar. Deus não trata o que você esconde. Arrepender-se. Não é sentir remorso, é decidir mudar e receber o perdão. Aqui está o mais difícil, aceitar que Deus já te limpou. Se Deus apagou, por que você continua revivendo ainda? Se Deus já te liberou, já te libertou, se Deus já jogou no mar do esquecimento, por que você ainda continua revivendo as coisas do passado, que já passaram, que Jesus já te libertou? Você não honra a cruz vivendo preso ao passado, tá? Para você honrar a cruz, o que Jesus fez, você precisa liberar o passado, se liberar do passado. Você honra vivendo transformando. Amém? Então eu quero falar aqui sobre o terceiro, que é o ataque externo. Quando a guerra ainda está no ambiente. A base bíblica que eu quero trazer é Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Deixa eu levantar aqui um pouquinho o telefone. Exige um mundo espiritual ativo agora, nesse momento. E nem toda batalha está dentro de você. Algumas estão ao seu redor. Você já percebeu que existem lugares onde você se sente pesado, sua mente fica confusa, sua paz desaparece? Isso é a atmosfera espiritual. É onde o ar percorre essa atmosfera. Como é que esses ataques acontecem? Ataques externos vêm através de ambientes carregados espiritualmente. Amém, Dani. Os ataques espirituais na atmosfera acontecem quando você entra em ambientes que estão pesados, sobrecarregados. Você entra, você sente o peso na hora. É porque a atmosfera do lugar está pesada, está carregada.
Pessoas que liberam palavras negativas, foi o que eu falei. Pessoas, você vai falar com uma pessoa, a pessoa só fala palavra de morte. Só fala coisa negativa. Você vai falar com a pessoa, você sai dali pesado, porque aquela pessoa só liberou sobre aquele ambiente ali só palavra negativa. É porque, irmão Abner, a academia é um lugar de proliferação de demônio. Então, quando você for para a academia, antes se blinde. Se blinde. Antes de sair de casa, faça uma oração. Se blindando. Blinda a sua mente. Blinda a sua alma, porque a academia realmente é um local pesadíssimo. Pesadíssimo. Eu amo fazer academia. Eu treino há mais de 18 anos que eu treino. Mas o Senhor me trouxe para um local que aqui onde eu moro, no prédio, existe uma academia que é pequena, né? Mas assim, eu não vou mais para as academias porque eu tenho uma academia aqui e eu sei montar o meu treino, né? Por quê? Porque o Senhor sabe o Senhor sabe o que nós gostamos e o que nós precisamos. E tem muitas pessoas que o Senhor proibiu de ir na academia. Porque sabe que é um ambiente tão pesado e carregado que em vez de você sair bem de lá, liberando ocitocina, dopamina, que é os hormônios da alegria, da felicidade, da saúde, você sai carregado. Porque o ambiente é um ambiente de prostituição. Então tem homens e mulheres que o Senhor mandou mesmo parar de ir. E eu entendo essas pessoas, não julgo jamais. Porque o Senhor sabe o quanto é pesado. Mas se você tem que ir, vá, cuide, mas antes de sair, ore e se blinde, porque é pesado. É muito pesado o ambiente. Então, pessoas liberam palavras negativas, são essas pessoas que, quando ela vier conversar, já digo, ó, se você vai falar de só coisa ruim, eu não posso, eu não quero ouvir. Porque vamos falar de coisa boa? Vamos falar de palavras de luz, palavras boas? Vamos ficar falando isso, não? Porque isso não nos vai ajudar em nada. Não vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente ficar ruim, ficar mal. Então seja luz na vida dessas pessoas. Quando ela vier falar coisas negativas e ruins, seja você a luz na vida delas. Leva uma palavra de Deus, uma palavra boa. Leve a palavra para elas. Ah, Heloísa, eu não sei falar. Só diga, ó, Jesus te ama. Já declarou a palavra sobre ela. Jesus te ama e você nem imagina o amor que Deus tem pela sua vida. Você nem imagina. Amém? Então, conteúdos que contaminam a sua mente. Existem conteúdos que quando você vê, pesa na hora. O nosso telefone, a nossa TV é um portal. Saiba você disso. O que você coloca ali pode abrir portais para demônios entrar na sua casa, tá? Se você, como exemplo, você coloca um filme de terror. Aquele filme vai abrir um portal e demônios entram através da TV. Ah, Heloísa, eu não acredito nisso. Pois acontece. Eu sinto muito se você não acredita, mas acontece. Tá? Então, tenha muito cuidado no que você vê nas redes sociais, no telefone, no computador, na TV. Porque isso são portais. E o mundo espiritual age através de portais. Você abre o portal, ele entra. Assim como os anjos vêm através de portais. Mas isso é um papo mais aprofundado que não é pra gente falar agora. Amém? Mas saiba você, vigie em tudo que você está vendo, ouvindo e ligando dentro da sua casa. Influências espirituais invisíveis. Essas influências, elas agem no invisível. Quem não tem visão aberta, você não vê, mas você sente. Então, muitas vezes o ambiente está totalmente carregado e contaminado e você sente aquele peso. Então, saiba que tem algo ali que precisa ou você sair dali ou você trazer a luz para aquele lugar. Mas não entre numa guerra que Deus não mandou você entrar. Se Deus não mandou você entrar e você não está totalmente preparado, não entre numa guerra, porque os demônios arregaçam com a sua vida, tá? Agora, dentro da sua casa, no seu ambiente, na sua vida, repreenda. Você é autoridade sobre a sua casa. Você é autoridade na sua família.
Você não precisa esperar um pastor ir na sua casa ou um pastor orar por você. Você é autoridade. Você tem autoridade no nome de Jesus para limpar o ambiente da sua casa, orando, repreendendo. Amém? Como isso se manifesta? Como o ataque espiritual na atmosfera acontece? Isso hoje acontece através de ambientes digitais, conteúdos que drenam a sua fé. Tenha cuidado no que você vê, relacionamentos tóxicos. Isso aqui é muito importante, tá? Pessoas tóxicas, pessoas que só quando vem falar com você, só é palavra negativa, palavra para te deixar mal. Isso é no nosso meio, na nossa família. Nos nossos líderes, muitas vezes, tem líderes tóxicos, tá? Não são todos, mas existe. Amizades tóxicas, que não são amizades que são boas. Ambientes de trabalho. Então, você tem que vigiar em tudo. Porque tem pessoas que elas não vêm para ser luz, elas nos deixam mal. Não aceite isso, não aceite. Falta de vigilância espiritual, a gente precisa vigiar todo dia. Porque todo dia Satanás está como um leão querendo nos tragar. Então a vigilância é todo dia, não baixa a guarda. Quando você baixa a guarda, aí ele vem mais forte ainda com a opressão. As pessoas estão sendo influenciadas sem perceber. Como combater esses ataques na atmosfera? Você não vence isso com lógica. Não é com lógica que vence. Você vence com autoridade espiritual. Então, todas as pessoas têm uma autoridade espiritual se elas estão em Cristo. Ore ao entrar em ambientes. Antes de você ir para a academia, antes de você ir para o trabalho, antes de você sair de casa, ore. Se blindando, Senhor Jesus, me blinde com teu sangue. Me blinde, Senhor. Me blinde para que eu possa sair onde eu chegar, ou seja, luz. E que a opressão dos lugares não venha sobre a minha vida e me deixe oprimido. Declara a palavra em voz alta. Oração, essa oração se blindando, não é você falar assim, orar caladinho, não. É oração de guerra. Se blinde, voz alta, declare sobre o mundo espiritual a autoridade que você já tem. Proteja os seus olhos e ouvidos. Tenha muito cuidado com o que você vê e com o que você ouve. Discirna o que você consome. Discirna aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que você está vendo nas redes sociais, onde você está indo, com quem você está andando. Saiba discernir. Por isso que o jejum é tão importante. Quanto mais você jejua, mais discernimento você tem. Quanto mais você jejua, mais você não é enganado. Mas quando você sente a opressão, você na hora já se levanta para orar. Você carrega a presença. E onde há a presença de Deus, trevas não permanecem. Amém? Então, eu quero trazer a conclusão e a oração para a gente finalizar. A opressão tenta te enfraquecer, a culpa tenta te prender. Os ataques externos tentam te desestabilizar, mas existe algo maior do que tudo isso, a presença de Deus em você. Você não está lutando sozinho, você está sendo sustentado. Talvez você chegou aqui hoje cansado, oprimido, sem vontade de orar, sem vontade de lutar, sem vontade de ir à vida, mas você não vai sair do mesmo jeito. Depois dessa live você não vai sair do mesmo jeito, você já sabe o que é que tem que fazer. Porque quando a luz chega, as trevas não resistem. E a luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é Heloísa, é Jesus. É o Jesus que está em mim. É o Jesus que está em você. Amém? Então, quero fazer a oração final. Concorde comigo no mundo espiritual, para que eu possa fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com verdade, sem máscara, sem esconder nada. Toda opressão tem pesado sobre a minha alma, eu entrego agora. Toda culpa que tem me prendido ao passado, eu renuncio. Eu recebo o Teu perdão. Eu recebo a Tua graça. Eu recebo uma nova mentalidade. Todo ataque espiritual ao meu lado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que a Tua presença invada este ambiente, que a Tua paz governe a minha mente, que a Tua paz entre em cada lar agora que está vendo essa live e que vai ver depois. Que a Tua força renove o meu interior. Eu declaro, eu não sou mais prisioneiro. Eu sou livre em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eita, Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada por essa palavra. Obrigada porque
Cada vez mais que eu fico com essa indignação, o Senhor me dá força, uma força assim sobrenatural. Então, o Senhor possa te abençoar hoje, tá? Veja essa live, quem perdeu, reveja quantas vezes for preciso, mas não deixe que a sua casa, a sua vida, que pessoas oprimam você. Não deixe que Satanás oprima a sua vida, a sua mente, a sua família. Seja você a luz que esses lugares e essas pessoas precisam. Amém? Se você puder, compartilhe com outras pessoas que precisam também se libertar das opressões do inimigo. Em nome de Jesus. Amém? Eu vejo vocês amanhã, se assim o Espírito de Deus me permitir. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você fizer hoje. E um beijo no seu coração.